Gênese no lar, Evangelho no coração. Agradecemos, Senhor da vida, por mais um dia na nossa encarnação. Que esta manhã possa prodigalizar momentos de esperança, de paz, de fraternidade. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos nos intercambiar nossos amigos espirituais, de sorte que possamos garear aqueles recursos de que necessitamos. Mensagem possa tocar o nosso coração, tenhamos a sabedoria para implementá-la no dia a dia. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, minhas irmãs, manhã do dia 18 de fevereiro, vamos trabalhar num tema muito especial. Apego afetivo, desvinculação. Vamos refletir sobre o amor que liberta. Para isso, convidamos os nossos amigos para mergulharmos no Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, tendo 3 presenças ilustres no nosso espaço virtual: Chico Xavier, Emmanuel e Herculano Pires. Chico Xavier, participando de uma reunião com amigos em Uberaba, na conhecida reunião do culto do Evangelho no lar, eles refletiram em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no capítulo 14, item 9. Vamos ouvir as doces, as melodiosas e poéticas palavras de Chico. Estão registradas no livro Na Era do Espírito, na lição 3. Chico endereça uma carta para Herculano Pires, anexa uma mensagem referente ao apego afetivo no meio familiar. Aspas. Na noite anterior a uma de nossas reuniões públicas, estivemos juntos. Provavelmente umas 50 pessoas num encontro amigo dedicado ao culto do Evangelho no lar. E o assunto dessa reunião doméstica foi a dificuldade para nos separarmos dos laços de família, quando os entes amados escolhem caminhos diversos dos nossos. Como era natural, o tema foi ardentemente debatido. E na noite seguinte, antes da sessão pública, associando-se-nos irmãos de outras localidades, o assunto prosseguiu. Iniciadas as nossas tarefas, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu para estudo o item 9 do capítulo 14, claramente colocado nas apreciações em foco. E ao fim da reunião, nosso abnegado Emmanuel nos deu a página intitulada Desvinculação. E envio ao caro amigo, no caso Herculano Pires, e Herculano compartilha conosco, Gênese no lar, na esperança de que ela nos sirva aos estudos e reflexões habituais. Pois bem,
Chico, com tanto carinho, atenção, respeito, entrega para Herculano essa preciosidade que vou trazer para vocês, intitulada Desvinculação. Ouçamos Emmanuel. Para muitos companheiros na Terra, a desvinculação no campo afetivo é prova difícil. Desligamento do grupo familiar, distância da convivência, hora da diferenciação de alguém perante outro alguém. Se te vês num momento assim, na posição de quem pode libertar associados de ideal e de afinidade, não hesites no bem por fazer. Aqueles que anseiam por independência e mudança, depois de te compartilharem a vida, são pedintes de tranquilidade e renovação. Não precisam tanto de teu ouro e assistência, nome e prestígio. Rogam-te, acima de tudo, escoras de tolerância e bondade, a fim de que possam deixar sem que o espinheiro da mágoa te nasça no coração. Medita naqueles que um dia igualmente largaste para tomar embarcações outras, diferentes do navio em que se te localizava a área doméstica, de modo a te fazeres ao mar profundo e vasto da experiência terrestre. Familiares que te amavam a presença e amigos que te disputavam a companhia, se viram de instante para o outro apartados de ti por efeito de tuas próprias deliberações. Assim nos expressamos porque frequentemente a harmonia na desvinculação depende daqueles que já amadureceram na vida física, aos quais se pede amparo e segurança, auxílio e aprovação. Se alguém ao teu lado te solicita o cancelamento de compromissos e deveres assumidos para contigo, concede a paz a quem necessita de paz, a fim de atender os impositivos da vida em outros setores da evolução. Realmente desejas que os descendentes se garantam para a felicidade? Não queres que os filhos bem-amados atravessem tribulações e enganos que te amarguraram a infância ou a juventude? Habituas-te a desaprovar as resoluções de amigos que se afastam para caminhos que já sabes estarem encharcados de lágrimas. Nem concordas em que os entes queridos venham a transitar por estradas que já trilhastes entre pedras e aflições? Entretanto, por mais nos doa ao coração, muitos daqueles que mais amamos chegaram à Terra exatamente para isso. Diante dos companheiros que se te distanciam da convivência ou que te dizem adeus para te reencontrarem mais tarde, em outros e novos níveis de espaço e tempo, não lastimes nem condenes. Não lastimes nem condenes.
bendize e auxilia sempre. Os que partem ou se te separam da estrada no dia a dia, esperam de ti, sobretudo, o patrocínio do amor e o refúgio da bênção. Ah, amigos, bendito seja, Senhor, amigos espirituais, educadores dos nossos corações, que nos convidam a abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9. Ou seja, não estamos substituindo a leitura do Evangelho simplesmente pelos comentários destes vanguardeiros que nos visitam nesta manhã. Aliás, sugerimos que, quando encerrarmos, que você faça a leitura. Não faremos para não ficar extenso e cansativo para vocês. Embora sabendo que o seu coração está ansioso pela mensagem, seja como ela vier, o mais importante é que precisamos. E perceber a necessidade é um passo fundamental. Mas ele não basta. Além de perceber, a gente tem que reconhecer a necessidade do auxílio e lutar por ele. Na travessia necessitamos do apoio de Deus no coração. Precisamos dos amigos na terra e no além para receber o alerta, as dicas. Sabe aquele instante em que você olha para a vida e diz assim, que? Para quê? Qual a explicação da porta que se fecha, da tampa que caiu, das dificuldades que parece que se repetem num curso extenso de provações? Este é o momento de parar, respirar profundamente, fechar os olhos simbolicamente e perguntar, Senhor, por quê? Me esclareça. Mas ter a sabedoria, a resignação para esperar a resposta. Ela pode vir na hora. Pode chegar no tom de um carinho ou de uma resposta clara, daquelas. Espere, acalma, confie, siga, pare, muda a via, atravessa para o outro lado, pois a vida é orquestrada com sabedoria por Deus, e bem-aventurado quem sintoniza com o regente. Na orquestra, o musicista que tem habilidade, que conhece a partitura, mas ele precisa da orientação, ele precisa de entender o ritmo, a maneira com que ele tem que tocar o instrumento. É ouvir a consciência, buscar inspiração no mundo espiritual, num livro, uma dica, num refúgio, num lugar à parte. É importante, revitaliza, revigora. Arnaldo Rocha costumava nos dizer que tem momentos que você tem que fazer uma viagem na vida. Como se num trem você observasse as paisagens e vão se renovando
cada centímetro do deslocamento. Isso faz bem. Porque é como se a gente fosse convidado a sair daquele painel. O painel da rotina, do problema, do drama. Desvinculação, Emmanuel está apresentando para nós um desafio importante, pois desvinculação, desligamento, dialoga com o desapego. Não abrupto, desequilibrante, não. Ele está sugerindo que é necessário a busca pelo equilíbrio, pela harmonia, que só se fará ao nível da razão, da compreensão, para gerenciar a emoção e o sentimento. Nós não podemos ser pessoas toda a emoção ou toda a razão. Não, é necessário equilibrar razão e sentimento. Só sentimento, um corcel sem o cavaleiro. Só a razão, o cavaleiro sem o animal. O casamento aqui sugere que a gente aprenda a ajustar os dois. Para quem estuda, para quem gosta desta senda, né? A equitação, sabe da beleza que é a vida quando se conjuga a verdade, o sentimento e a prática. Como é belo ver cavaleiro trotando num alazão domado, esguio, ereto dentro dos seus movimentos, ritmados. Uma arte. A vida é para ser vivida com sabedoria e muito carinho. Sentimento equilibrado. Naturalmente, os perfis psicológicos geralmente apresentam ou uma racionalidade excessiva ou pura emoção. Quantos corações que observamos? Vamos sair um pouco do mundo íntimo. Vamos analisar sem julgamentos. Quantos que convivemos com eles só se movimentam na base da explosão? Tudo é sentimento. O sentimento desgovernado, as emoções desequilibradas, são favorecidas por uma imperfeição que é cultivada. Vaidade. Então, naturalmente, vamos nos deparar com pessoas que a tônica é a vaidade. A tônica é o egoísmo. A tônica é a presunção. Também, por outro lado, existem aqueles que a tônica é a mansuetude, é o desprendimento, é a resiliência, a empatia, que são mistos de virtudes e vícios, conquistas e necessidade de reparação. Então o Evangelho sugere que a gente olhe para um espelho, mas não para passar batom, para pentear o cabelo, para ficar se adornando. Vamos observar o espelho sobre uma outra ótica. O espelho que reflete o que sua alma está irradiando. Naturalmente, cuidar faz parte do gerenciamento. Mas possivelmente
nós, diante do espelho, queremos só enaltecer o lado que para nós é bonito, ou que precisa, assim, de um retoque. É importante, sob o ponto de vista psicológico. Mas o nosso papo hoje é outro. É entrar para se descobrir e não ter medo. E o que é mais importante, admitir quem somos. Eu faço isso de manhã, Carlos Alberto? Ou à noite? Qual o melhor horário? Técnicas de meditação, de reflexão, sugere que você tenha um momento, uma disciplina. Quem faz yoga pode te dar uma aula, quem estuda a matéria. E é necessário que estagiemos. Vale, é muito importante. Mas eu quero propor ao nível do evangelho operacionalizado, ou seja, o estoicismo que aplica filosofia toda hora na vida, não pode ser descolada. Você faça isso sempre que puder. Valia-te. Quando for agir, uma dica. Faça sempre uma pergunta para a sua consciência. Se fosse Jesus, o que ele faria? Por que é isso? Por que essa senda escolhida para falar de desvinculação? Porque se nós não olharmos para dentro, nós iremos nos perder novamente no caminho, com esse corcel desgovernado diante de um adeus, de uma ruptura, de uma desencarnação. Nós temos dificuldade em lidar com carências. E não se sabe o porquê. Por que eu caminho sozinha? Por que o meu companheiro não me compreende? Por que ela não me apoia? Por que meus filhos são ingratos? Por que a desencarnação me visita tanto e eu vou ficando com um sentimento cada vez maior de isolacionismo? Por que esse problema econômico que eu não consigo resolver, essa ânsia de comprar e de comprar, sem ter como gastar, como pagar? Por que essa necessidade frenética de atender os gozos do corpo? Os meus escrúpulos não me permitem dizer. Já pensastes nisso? Por que essa necessidade de religião e, ao mesmo tempo, uma profunda dificuldade em me adaptar? Eu não consigo ficar num grupo de convivência. Me torno sempre vítima, sou perseguida. São diálogos internos que nem sempre temos a coragem ou a oportunidade de compartilhar. Talvez por orgulho, em não querer se mostrar. Porque a sociedade convenciona o que é o certo, o que é o errado, o que é o comportamento. Não. O Evangelho dialoga com a sociedade no sentido de sairmos para semear em comunidade a justiça, o bem, a caridade. Mas consigo mesmo o Evangelho não tergiversa. O mal é o mal. Se foi descoberto, ele precisa de ser enfrentado. E você não está aqui
para mentir para você mesmo. Não. Não queira ser superstar de espiritualidade, de moral. Não queira ser, no plano externo, bem-sucedido, a pessoa mais bonita, com mais saúde, que sabe de todos os assuntos. Simplesmente por inserção social, por reconhecimento do mundo. Tolice. A verdade é essa. Nós precisamos de entender um pouco mais de quem somos e quais são as nossas tendências. Desvincular do passado escabroso. Conectar com as conquistas pregressas que sugerem em você hoje uma pessoa que anseia por coisas melhores, ao nível dos valores imperecíveis e imortalistas. Com isso, por isso, para isso, a vida sugere que nos desapeguemos. Mas vai uma dica. Emmanuel está trazendo. Abençoar sempre. Compreender que quando alguém, grupos, pedem um cancelamento de uma relação, isso tem um sentido. É bom para quem pede? A princípio, sim, porque está solicitando. Se não é bom para nós, tenhamos a tranquilidade de analisar que entes queridos podem, inclusive, transitar por estradas que já trilhastes e que nós sabemos são pródicas de pedras e aflições. Mas eles querem percorrer. E se batem, a porta se abre e o aprendizado se fará. Amigos, companheiros, de repente nos oferecem uma carta de despedida. Sabe, essa missiva não é a alforria para que você vá viver em outros hemisférios que possam ser muito mais produtivos para o seu coração. Quando a gente despede de uma alma que amamos, é natural que as nossas emoções, o amor se manifeste. Procure transformar estas movimentações íntimas em atividade gloriosa da caridade. Procure sempre verificar o lado bom. Sabe aquela história de que depende do ponto de vista se um copo está meio cheio ou meio vazio? Procure observar o copo meio cheio. Não olhe para um processo dizendo quanto que falta. Procure analisar o tanto que passou. Como foi bom. Ou se foi difícil, pense. Foi produtivo. Foi experiência. Está sendo muito bom. É muito importante quando nós vamos nos deparar com uma reflexão de Herculano Pires, na sequência desse livro sugerido. Ele vai trazer uma reflexão sobre a partida de jovens, desencarnações, que não é simples lidar, provas coletivas, tragédias, multidão, enfim. E ele conta um caso ocorrido
de um impressionante número de jovens que tiveram uma vida bruscamente cortada quando a caminho das escolas superiores que cursavam em Mogi das Cruzes. Tudo isso, na época, pareceu aterrador, desnorteante. Herculano diz assim: como se estivéssemos num mundo caótico, sem ordem, sem lei, sem Deus. Não obstante, o universo nos responde com a ordem absoluta das suas leis que tudo regem, desde a relva humilde na terra até as constelações gigantescas no infinito. E vale para todos os acontecimentos que nos desagradam. Nada acontece por acaso. Tudo resulta da lei de causa e efeito. E todo efeito tem um sentido da evolução. Todos somos espíritos faltosos e sofremos as provas que pedimos antes de encarnar. Temos dívidas coletivas a resgatar. Mas além do resgate, espera-nos a liberdade, a paz, o progresso. Os jovens que morreram foram poupados de sofrimentos futuros. Numa vida em que a doença, a velhice e a morte são o salário de todos nós. É o copo meio cheio. Transferidos para a vida maior, que realmente corresponde às suas necessidades e à sua natureza, são todos eles seres espirituais e não materiais. Agora precisam da compreensão dos pais, dos irmãos, dos amigos e colegas que deixaram na terra. Precisam de paz, de preces, de bons pensamentos, das vibrações de sinceridade e amizade para recuperarem em espírito. Que beleza! Refletirmos sobre o ponto de vista da imortalidade da alma e da vida futura. Estar com Jesus. Já fomos visitados por muitas notícias que nos trouxeram perplexidade, desconforto, dor, desespero, angústia, carências, ausências. Passe a partida de entes encarnados que optaram por outros ciclos, por outras convivências, ou outros que realmente partiram para a esfera do espírito. E possamos pacificar o nosso coração, compreendendo então a necessidade de voltarmos para dentro de nós mesmos, para voltar para a realidade da convivência, mais fortalecidos. Ao nível moral, intelectual e espiritual. E sintonizados com Jesus, certo, os nossos olhos passarão a vislumbrar a vida imortal e a nossa atitude será consentânea. Será coerente. E quando a dor te visitar, acalente-a. Coloque-a no seu peito, no seu regaço, como aconchegas uma criança. Diga: obrigado, anjo dor, pois sem ardor, como compreenderei o Senhor? Obrigado, Senhor, por esse encontro. Por mais esse instante em que sinto a Tua presença, a intimidade de meu coração. Ave Cristo. Cristo sempre. Tenham todos um bom dia.